Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa última pílula de LGPD, nosso projeto então se encerrando, mas mesmo assim vamos encerrar com grandes temas e com grandes convidados. Estou aguardando aqui nossos convidados entrarem para a nossa pílula hoje que vai falar sobre adequação. Então, como a instituição de vocês precisa rapidamente, prontamente se adequar à LGPD e como ela pode fazer isso, quais são os passos essenciais. Tudo bom? Bom dia! Olá, bom dia, tudo bem, Dani? Tudo, sejam bem-vindos hoje aqui na nossa pílula de LGPD. Uma grande alegria receber hoje vocês aqui. Muito obrigada por terem aceito o convite e a disponibilidade de estar aqui conversando e compartilhando conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, o convite, né, teu, partiu de ti, da Procuradoria. É uma honra participar desse evento contigo. A gente se conhece do programa de pós-graduação da URGS e conheço teu marido também, o Eduardo, que é um querido colega da URGS também, e aí então é possível dizer que é um casal de notório saber jurídico, né? E o Paulo é um grande amigo, né, do PPGD, aí é uma honra participar com vocês, é uma alegria muito grande. De igual modo, eu também quero agradecer o honroso convite, essa oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante que nós temos no Instagram. A gente observa que muitos órgãos públicos, muitas vezes, se distanciam a tal ponto do cidadão que o cidadão não sabe, muitas vezes, nem qual que é a missão, quais são as atribuições que são desempenhadas por determinada instituição, por determinado órgão público. E são canais como esse que ajudam a aproximar cada vez mais as instituições do cidadão e mostrar os relevantes serviços e atribuições que cada um de nós diariamente tentamos desempenhar em prol da nossa sociedade. Então, parabéns, Dani, por ter esse canal e muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E agradeço aqui em nome da PGM Ambiental e também da Sinara, né, que foi a idealizadora não só do canal, como também das pílulas de LGPD. Porque, na verdade, o canal inicialmente ele visava, né, a capacitar e compartilhar conhecimento sobre matéria ambiental, só que com uma nova lei, tudo acaba precisando, né, se adequar e observar a LGPD, justamente pela sua transversalidade. Então, veio essa ideia de a gente trazer esse conhecimento para procuradores, servidores, amplo senso, de saberem que existe uma nova lei, porque isso acontece independentemente do órgão, seja até nível, inclusive níveis federais, não só municipais, acontecem de até mesmo procuradores não saberem de uma nova lei, isso é muito comum, podem até saber que existe, mas não entende o impacto que isso tem nas suas atividades no seu dia a dia. Então, acho que essa é a função. E é tão legal, né? Vocês com diferentes assim, perspectivas, com diferentes vivências, estarem aqui compartilhando conosco. O nosso tema hoje é sobre a adequação. Porque o que acontece? A LGPD ela traz um mundo totalmente novo em termos de que as instituições elas proativamente vão precisar se adequar, instituir sistemas, fazer mapeamento, fazer gestão de risco. E isso, muito embora estivesse mais familiar, assim, para empresas privadas, em outros temas que não temas de proteção de dados, em regra, né? Pensando aqui para empresas, claro que empresas que lidam com tecnologia ou que são, né, deste ramo, obviamente estão, já tem escritórios de privacidade, entre outros temas. Mas na maioria dos casos não é assim. E isso não é assim, principalmente no poder público. Não é uma coisa normal ter um cargo, né, de que nem tem o compliance officer. Não é normal já ter o compliance officer, muito menos não é normal ter o tal do DPO, do encarregado. Não é a realidade das instituições. E eu tenho certeza que isso vale não só para um município pequeno, como para várias outras instituições grandes, não só de pequenos entes federativos. Então, a ideia aqui, agregando o conhecimento de vocês, que são
tanto profissionais super qualificados, como também estudantes, pesquisadores, e que essa junção é muito rica. Então, aproveitando esses dois conhecimentos práticos, teóricos, eu queria que vocês falassem um pouco, e aí cada um dentro, né, da sua perspectiva, como as instituições aqui, principalmente instituições públicas, precisam se adequar, o que elas precisam fazer e como fazer também. Então, primeiro eu passo a palavra para o Guilherme, para ele começar falando da sua experiência. O Guilherme faz consultoria de adequação à LGPD em várias instituições. Então, nos conta um pouco sobre como começar, como fazer, mesmo com uma lei já em vigor. Isso também é um outro peso, porque uma coisa é se adequar com algo que iria acontecer. Outra coisa é tu trocar o carro quando ele está andando, né? Trocar a roda quando o carro está andando, fica mais difícil. E depois, o Paulo, né, por ser procurador, está assessorando no gabinete da PGE do Rio Grande do Sul, provavelmente está vendo isso, né? Até se puder contar como a PGE está vendo essa questão e trazer a perspectiva do poder público, como fazer adequação no poder público, que é diferente da iniciativa privada. Então, obrigada, e passo a palavra para o Guilherme, e depois o Paulo já pode, assim que o Guilherme terminar, pode iniciar essa fala. Muito obrigada. Maravilha, Dani. Muito bom, né? Como o Paulo disse, tenho que parabenizar vocês aí, a Sinara, tu, né, a Procuradoria como um todo, por essa organização e pela disponibilização desse espaço, né? A LGPD ela veio para revolucionar o dia a dia de todos os controladores e operadores, né? E quando a gente fala em controladores e operadores, a gente está falando de empresas privadas e órgãos públicos, né? Sem distinção. Todos devem estar adequados quando realizam o tratamento de dados. O tratamento de dados é muito amplo. Segundo a própria lei, ela traz diversos verbos que explicam, né, o que é o tratamento de dados, e o mais simples deles, a gente pode dizer que é o armazenamento de informações. Né? O simples armazenamento de informações já é considerado tratamento de dados, dados pessoais. O que são dados pessoais? Daqueles dados que conseguem identificar, né, nós pessoas, né? Pessoas naturais, como diz a lei. Agora, o histórico disso é muito curioso, né? Porque o debate sobre proteção de dados ele teve início na Alemanha, na década de 70, né? Quando o governo alemão tentou impor um censo. E a sociedade, na época, não se sentiu à vontade com a enorme quantidade de informações que deveria fornecer ao Estado. E aí isso foi levado para o tribunal e, de forma bastante resumida, o tribunal disse que realmente havia um excesso do governo, né, ao exigir todas aquelas informações da sociedade. Então, a Alemanha debate proteção de dados desde a década de 70. Né? E isso começou a evoluir na Europa como um todo, a primeira diretiva europeia de 95, e nós, então, aqui, recentemente começamos a discutir essa situação de proteção de dados, em que pese nós termos também outras legislações que, de forma transversal, também buscavam o respeito, né, à privacidade e aos dados, né, de nós, hoje titulares, mas antes, por exemplo, consumidores. Né? A exemplo do Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, dentre outros. Então, inicialmente, essa ideia de proteção de dados, ela tem início com uma preocupação perante o Estado. Com a evolução da internet, com a popularização da internet na década de 90, né, surgiu uma revolução, né, mercadológica com as plataformas digitais, disponibilizando então serviços e produtos de forma eletrônica. Houve então um movimento subsequente que foi a digitalização, né, que, segundo o professor Hoffmann Riem, alemão, ele diz que o fenômeno da digitalização ele é tão importante quanto o fenômeno da Revolução Industrial, para nós termos uma ideia. Né? Então, os dados que antes a gente estava tratando como físicos, agora são no formato digital. Né? E houve, então, essa mudança, né? E essa importância nos dados, de tanta relevância, que alguns pensadores chegam a dizer que nós temos uma nova filosofia atualmente, né, chamada de dataísmo.
né? Dataísmo. Em suma, o que é o dataísmo, né? Eles defendem esses pensadores, talvez o maior expoente deles seja o Harari, na sua obra Homo Deus, mas se nós pesquisarmos, já há autores do meio jurídico que defendem o dataísmo, né? Principalmente eu encontrei alguns pesquisadores nos Estados Unidos. O dataísmo defende que a tomada de decisão tem que ser com base em dados. Toda tomada de decisão tem que ser com base em dados. Então, vejam, como é que nós vamos, na sociedade atual, defender o uso de dados, e aí eu vou falar aquele clichê, né, que eu já estou cansado de ouvir que os dados são o novo petróleo, todos já estão cansados de ouvir isso aí, mas é a pura realidade, né? Toda empresa hoje ela precisa de dados para se manter no mercado, né? Ela tem uma função de mercado enorme, mas a mesma coisa com relação ao Estado. Imagina o Estado, o que pode fazer de bom para a sociedade tendo informações, né? Então, nós temos que fazer o quê? Regulamentar o uso dessas informações. E a LGPD veio para isso, né? A exemplo do regulamento europeu, a nossa lei foi inspirada no regulamento europeu, né? E é uma excelente lei, eu considero uma excelente lei, e ela nos diz, então, como utilizarmos os dados, reconhecendo a sua importância econômica, ela nos dá o passo a passo para que as empresas e os órgãos públicos utilizem essas informações, as informações pessoais de todos nós, né, de forma adequada. Mas, claro, né, não é simples isso aí. A Lei Geral de Proteção de Dados, nos seus diversos artigos, mesmo sendo muito menor do que o regulamento europeu, ela nos traz as premissas que devem ser seguidas para estarmos, as empresas e os órgãos públicos, adequados à utilização de todas essas informações. Isso não é simples, né? Isso não é simples. E, claro, existem aparentes conflitos, se nós pegarmos, inclusive, trazendo aqui para o nosso debate e para vocês, até eu não vou me meter muito nesse assunto, vou deixar para o Paulo, né, que é o especialista, como procurador, mas existem possíveis aparentes conflitos principiológicos entre a Lei de Proteção de Dados e os princípios constitucionais que os órgãos públicos devem seguir, né? A exemplo do princípio da publicidade, né, da efetividade. Como é que vai ser, vai respeitar o princípio da publicidade se a LGPD busca proteger a privacidade de todos nós? É um aparente princípio, conflito de princípios, mas na prática a gente consegue solucionar isso aí. Pois bem, e do prospecto prático, né? Como é que nós podemos adequar uma empresa, e a regra geral segue também para os órgãos públicos, né? As premissas da lei são praticamente as mesmas quando a gente trata de instituições privadas e públicas. O artigo 50, ele prevê que os controladores e operadores eles devem criar regras de boas práticas e governança. E o artigo 46, ele diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, né, para proteger essas informações. E ao longo de todo o dispositivo, utilizando aqui o título do evento, né, pílulas, ao longo de toda a legislação, a Lei de Proteção de Dados, ela vai largando pílulas do que nós devemos fazer para respeitar a legislação e utilizar os dados, então, de forma adequada. Os dados, nós sabemos, têm muita relevância, mas devem ser utilizados de forma adequada. Pois bem, como fazer isso? Não existe receita de bolo, existem métodos, né? Existem métodos para serem utilizados. Eu tenho alguns cursos de certificação para aplicar, né, adequar as empresas à LGPD, e eu vou te dizer, nos 3 cursos de certificação práticos, bem práticos que eu fiz, cada um utilizou uma metodologia. Né? Cada um utilizou uma metodologia. O primeiro que eu fiz, ele diz que são 8 fases de adequação. Né? Eu já ouvi falar de cursos aí que dizem que podem ser até 10 fases de adequação. Né? O formato que eu aprendi, que eu gostei mais, são 6 fases de adequação que eu vou tratar resumidamente para vocês em razão do tempo aqui. Mas o que importa não são nem quantas fases o consultor que vai aplicar ou vocês nos respectivos órgãos públicos vão seguir. Não importa as fases, o que importa é ficar bem claro para todos o que estão fazendo. Né? E, claro, cumprir todas as exigências da lei. Eu divido, então, a minha metodologia de aplicação, que eu fiquei muito feliz esses dias quando a nossa Autoridade de Proteção de Dados publicou algumas sugestões de adequação.
e ela se baseou em algumas das principais autoridades de proteção de dados da Europa, e a forma que eu aprendi a fazer, então, que foi meu último curso que eu fiz, está exatamente ou muito próximo à sugestão que a NPD fez, né? Eu então divido a minha metodologia, eu divido em 6 fases, né? A primeira é chamada de avaliação e conscientização. É impossível, pode ser uma entidade privada ou pública, é impossível a gente adequar uma empresa ou um órgão público se as lideranças não comprarem a ideia, né? Então, a primeira fase é de conscientização. Nós temos que conhecer aquele setor que nós vamos buscar fazer a adequação e convencer as lideranças. Nós temos que convencer as lideranças que é importante a adequação e o ônus, né, de não adequar. Pois bem, a segunda é o mapeamento de informações, o famoso data mapping, né? Nós temos que conhecer e mapear os fluxos de dados. É impossível a gente fazer todas as outras fases da implementação se nós não conhecermos como se dá a troca de informações. Por exemplo, o que é esse mapeamento? Pegando um setor, e a legislação ela trabalha com isso, né? Operações de tratamento de dados. Se vocês colocarem essa expressão na legislação, operações de tratamento de dados, tem diversas referências ali. Pegamos então o setor de RH, que é uma OTD, Operação de Tratamento de Dados. Como é que o setor de RH recebe essas informações? Como é que entram essas informações ali? Como é que são armazenadas essas informações? Quem é que tem acesso a essas informações? Tudo isso tem que ser mapeado. Quando vai ser feita uma contratação, quem é que fica sabendo dessa contratação? Quem é que dá o aval ou não? Isso vai para a diretoria da empresa ou para o órgão superior? Claro, eu sei que para órgãos públicos isso funciona de forma diferente, mas tem que ser mapeado. Tudo isso tem que ser mapeado, tem que ser... é assim, é a fase mais delicada, vamos dizer assim, e talvez a mais importante, né? Ela só não é mais importante, claro, que a implementação. Mas o mapeamento é de suma importância e muitas vezes o mais cansativo, né? O mais cansativo de ser feito. A terceira fase é o diagnóstico, é onde a gente faz a gap analysis, né? A análise de lacunas. A gente pega, então, depois de ter conhecido a empresa ou o órgão público, a gente faz o comparativo das exigências da lei com o que ela já tem. Muitas vezes a gente inicia a fazer um trabalho na empresa, metade do caminho já está feito. A empresa já tinha aquilo que a Dani disse no começo. Muitas empresas, em razão até de legislações setoriais que existem, elas já estão praticamente adequadas. Falta o quê? Ajustes contratuais, algum ajuste, né, com relação a termos de uso, né, alguns ajustes com relação ao site, por exemplo. E às vezes, muitas vezes, falta o DPO, como tu disseste, não encarregado. Toda empresa que trata dados precisa ter o seu DPO, né? A quarta fase é o planejamento, porque o consultor, ou seja terceirizado ou interno, ele não vai fazer isso sozinho. É impossível. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque lá na primeira fase, essencial, gente, montar um comitê de privacidade interno. Tem que ter esse comitê, né? De preferência multidisciplinar, né? TI, advogados, né? Advogados de diferentes áreas, porque é impossível a gente conhecer tudo. Eu não atuo na área trabalhista. Aí eu tenho meu colega sócio que é especialista em direito de trabalho. Então, essa parte é ele que faz. Por quê? Porque tem a CLT ali que conversa, né? Que traz muitas disposições para nós. Eu vou avançar um pouquinho, mas a quarta fase, então, é o planejamento, onde a gente vai, com base no que identificamos de lacunas, planejar com a equipe o que fazer e como fazer, apontando quais são as prioridades com base numa análise de risco. O que tem mais risco, a gente tem que dar prioridade. A quinta é a implementação, onde nós todos vamos botar a mão na massa. Então, né, vamos ver, bom, está faltando termo,
vamos fazer esses termos aí. Ó, os contratos trabalhistas estão errados, vamos correr para corrigir. Não tem DPO, urgente, vamos colocar um DPO. O site está errado, ajuste esse site. As senhas é 1, 2, 3, 4. Não pode, não pode, né? Vamos fazer essas correções de senhas aí de acesso ao sistema. Ah, todo mundo enxerga tudo dentro do sistema. Não pode, tem que ter controle de acesso, né? Bom, e a sexta fase é o monitoramento, porque muitas vezes as empresas acham que, cheguei aqui no final, acabei. Não, tem que monitorar, e a lei exige isso. É um trabalho constante, estar em compliance e estar em conformidade, né, com questões relacionais de exigências. Com relação a quê? Com relação à norma, né? Então, é uma constante. E as empresas e os órgãos públicos mudam frequentemente, vocês sabem disso. O que nós fizemos hoje mudou ali na frente. A forma de contratação, já que eu dei o exemplo de RH, pode mudar. Funcionários são trocados frequentemente. Então, tem que ter esse monitoramento frequente. Eu acho que eu avancei um pouquinho no meu tempo, Dani. E eu quero muito ouvir o Paulo também, mas eu fico à disposição aí, se quiserem tirar mais dúvidas, a gente vai conversando. Com certeza. Obrigada, Paulo. Foi muito interessante a apresentação do Guilherme e a estrutura, basicamente, de como se dá a implementação no âmbito público e privado, ela não é muito distinta, mas há peculiaridades relevantíssimas que devem ser consideradas e que geram significativos obstáculos quando nós vamos para o âmbito do poder público. Então, quero, na minha apresentação, fazer uma abordagem nesse tempo que eu tenho, focado em 3 aspectos mais práticos das dificuldades que nós observamos no momento de implementar a LGPD no âmbito do poder público. Um primeiro elemento contextual apenas, essa semana eu estava assistindo televisão e no intervalo sempre aparece essas publicidades de instituições bancárias. E sempre elas foram focadas basicamente em 2 coisas. Ou era dizer que tinha o melhor crédito, com a menor taxa de juros, ou dizer que tinha o melhor serviço, a melhor tecnologia e que o usuário poderia resolver tudo pelo celular. E nessa semana o que me chamou muita atenção é que a instituição bancária, na sua publicidade, ela só falava o seguinte, só passava a seguinte mensagem: nós protegemos os seus dados, nós cuidamos da sua privacidade. E era isso, ou seja, nós temos uma nova cultura na sociedade. Antes, nós, como cidadãos, não tínhamos a percepção da importância e dos usos que poderiam ser feitos dos nossos dados pessoais de forma contrária aos nossos próprios interesses. Então, pouca importância nós dávamos ao compartilhamento e ao uso que era feito dos nossos dados. Muitas vezes nós mesmos cedíamos sem cuidado algum. E agora não, a cultura já mudou. Isso já passou a ser um diferencial do mercado, porque as pessoas estão cobrando. E por causa disso, também no âmbito do poder público, a LGPD, que aparentemente era essa é mais uma lei que não vai pegar, é uma lei que não tem nada a ver com o Estado, com o município, porque está ligada às empresas de tecnologia, essa mentalidade não prosperou. E não prosperou justamente por causa desse contexto cultural em que estamos, que as pessoas cobram, sim, que as empresas e também o Estado faça uso transparente e adequado dos seus dados pessoais. E mesmo assim ainda tem muito a avançar. Eu vi uma notícia ontem relacionada ao certificado verde para a Covid. É uma espécie de passaporte no âmbito da União Europeia que permitirá o trânsito, o turismo, de um país para outro, de um país membro para outro. E o interessante, quando eu estava lendo a notícia, é que tinham vários entraves que eram colocados, como, por exemplo, o controle do sistema que iria armazenar esses dados não poderia ser centralizado na instituição da União Europeia. Isso deveria ser evitado. E eu, na hora que estava lendo, mas por quê? Não entendi muito bem. No parágrafo seguinte explicava que é justamente por causa da preocupação que eles tinham com o compartilhamento indevido dos dados pessoais dos cidadãos europeus. E o país destinatário não precisava ter acesso àqueles dados, ele precisava apenas ter, com a tecnologia do QR Code, a certeza de que aquele certificado era válido, sem
capturar dado algum do cidadão do país irmão. E, na sequência, falava mais também que outra discussão que se teve foi sobre quais dados iam constar nesse certificado. Há duas correntes. Uma defende que se permita esse trânsito, a emissão desse certificado verde para quem já vacinou, mas também para não criar um critério discriminatório em detrimento daqueles que não tiveram ainda a oportunidade de se vacinar. Alguns defendem mais duas hipóteses. Uma é a pessoa já ter contraído a doença recentemente, e outra é a pessoa fazer o teste recentemente e ter dado negativo. E eles discutem o mínimo de informação que é necessário para configurar essas três hipóteses, para que não haja a captura e o compartilhamento desnecessário, o manuseio, o tratamento desnecessário de dados excessivos. Então, estamos avançando muito no Brasil, tanto é que hoje estamos nessa discussão aqui no Instagram, às 9 da manhã, sobre esse tema, mas ainda há mais espaço ainda para avançarmos quando a gente observa como já está lá na União Europeia. E é interessante que nós tivemos uma vacatio legis amplíssima. Se nós observarmos uma lei que mudou radicalmente as nossas relações jurídicas, especialmente na área de consumo, é o Código do Consumidor. Ele teve 180 dias de vacatio legis. Foi uma verdadeira revolução cultural também, na forma como eram estabelecidas as relações consumeristas. O próprio Código Civil foi 1 ano, e a LGPD nós estamos ainda discutindo uma lei de 2018 e uma série de dificuldades para conseguir implementá-la a tempo. Ela já está até vigente, mas estamos com uma série de dificuldades para conseguir implementá-la a tempo do início da possibilidade de aplicação das sanções. Mas tem 3 pontos que eu quero discutir com vocês. Um deles está relacionado a essa própria dificuldade que se teve de se levar essa nova cultura, essa nova missão de conformidade à LGPD para estados e municípios. O segundo ponto vai ser relacionado a alguns aspectos conceituais sobre os agentes de tratamento e o encarregado, que geraram alguma celeuma no âmbito do poder público. E o terceiro é a própria atividade prática de inventário, de contratação de consultoria e de conflitos com algumas atribuições institucionais já definidas constitucionalmente. Sobre esse primeiro ponto, da participação dos entes subnacionais na implementação prática da LGPD, é interessante notar que o legislador ele não viabilizou uma ampla participação dos estados e municípios no debate da LGPD. E há um princípio básico em tudo que a gente faz, de que se você quer que a coisa funcione, você tem que envolver os agentes que fazem parte daquilo. Você não pode apenas dizer o que eles têm que fazer sem que eles estejam participando do processo. E nós observamos que no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, o legislador foi bem generoso com a representação, com a representatividade, seja institucional, seja da sociedade civil. São 23 membros. Você encontra todos os poderes, encontra entidades sindicais, entidades empresariais. É uma representação amplíssima. Mas vocês não encontram, dentre esses 23, um representante dos estados, ou um representante dos 5.500, ou mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil. Então, realmente, todas essas dificuldades que nós estamos tendo na prática, elas começaram, muitas vezes, a serem percebidas justamente agora, quando alguns estados e alguns municípios, principalmente capitais, perceberam que, efetivamente, a LGPD é uma lei que vai pegar, e que eles precisavam implementá-la. E aí, quando começaram a verificar, afinal, o que é LGPD, o que temos que fazer, aí que foram surgindo algumas questões que são muito específicas das realidades, principalmente dos municípios, que são muito distintos e que ainda não tinham sido suficientemente debatidas e maturadas no âmbito interno do poder público. Uma parcela de culpa disso está na própria forma como se deu o debate da construção da LGPD e implementação dela aqui no Brasil. Como eu acabei de falar,
um exemplo que nós temos disso é na própria representatividade do Conselho. Mas no aspecto conceitual, nós encontramos um exemplo disso. Nós tivemos diferentes instituições, cada uma delas dando um conceito diferente para o que entendia como sendo controlador e do que entendia como sendo operador. E não são instituições que estão fora do universo jurídico, que não têm familiaridade com o tema, pelo contrário, são instituições que são do próprio Poder Judiciário, do próprio Ministério Público. E isso reverberou muito no âmbito também do Poder Executivo, dos estados e dos municípios, gerando uma divergência, parecia que as pessoas falavam línguas diferentes quando o assunto era o ponto de partida, saber quem são os destinatários da lei, quem são os controladores e os operadores. Digo isso porque em muitos municípios e estados há a percepção de que o controlador não é o CNPJ, não é o Estado, não é a secretaria. O controlador é o diretor, é o secretário lá de alguma pasta. E há a percepção equivocada também, a meu ver, que o operador é aquele que está seguindo a ordem do diretor, do secretário, é aquele que hierarquicamente é subordinado a ele, o servidor. E essa interpretação, a meu ver, é equivocada. O controlador é o Estado. No máximo, podemos ter como controlador também a secretaria, por exemplo. O controlador é um CNPJ. Sim. É até interessante que a secretaria, a depender do tamanho, do porte do município ou do estado, seja enquadrada como um controlador, porque são distintas políticas setoriais de proteção de dados, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde é uma realidade totalmente diferente da Secretaria de Comunicação, que é diferente também da Secretaria de Educação. Então, ajuda muito na prática esse enquadramento como controlador das pastas. E o operador não está ligado a essa visão interna, a um foco dentro da própria estrutura. Isso é matéria que a LGPD não tratou, é matéria de regimento interno, é matéria de lei, de decreto de organização de secretaria, de departamento público. A LGPD, quando coloca a questão do operador, é principalmente para garantir que organizações externas também sejam alcançadas pelas disposições, pelas regras que estão previstas nela, quando o controlador está fazendo o tratamento de dados, mas, por algum motivo, em alguma das etapas, em parcela das operações, conta também com a participação de um terceiro, que ele contrata por questão de eficiência ou por, não importa o motivo, para também ser parte do tratamento de dados. E essa divisão entre controlador e operador, a meu ver, é justamente para garantir que a LGPD tem um alcance ampliado para abarcar todas essas operações que ocorrem de tratamento de dados pessoais. Ultrapassado esse ponto, há também uma discussão sobre os encarregados. O que seria o encarregado? O que o encarregado faz? E aqui, mais uma vez, a realidade do poder público ela vem à tona. No âmbito das empresas privadas, se observa que a lei, pelo formato que está, exige um cargo de encarregado com exclusividade para realizar aquela função. Você simplesmente cria essa função, oferta no mercado e contrata a pessoa mais capacitada que preenche os requisitos para ocupar aquela vaga. Agora, no âmbito do poder público, não é assim. Você pode chegar à mesma constatação, idêntica. Nós precisamos de alguém para exercer esse cargo de encarregado. E não temos ninguém no quadro que preencha todas essas qualificações necessárias. Ou pior, até já temos, é essa pessoa aqui. E ela precisa, então, ocupar esse cargo de encarregado com exclusividade, ser reconhecido como tal, um cargo novo. Mas não é simples assim. Para você criar um cargo, você precisa aprovar uma lei. E para você aprovar essa lei, existem uma série, hoje está até na moda, de gatilhos fiscais que impedem alguns estados e municípios de criarem. Até 31 de dezembro de 2021, por causa da ajuda que estados e municípios receberam em virtude da Covid, eles não podem criar cargo público. Então não tem como o estado chegar, agora eu vou criar para cada secretaria um cargo de encarregado, fazer um concurso que as pessoas vão ter essa qualificação que é necessária, específica, e vão exercer com exclusividade essa função. É o mundo ideal, mas é o impossível.
vai funcionar na teoria, mas na prática, 14 estados do Brasil, pela PEC, que foi aprovada agora, a PEC emergencial, não estão impedidos já, na data de hoje, de criarem cargos mediante lei. Então, é algo que, na prática, apesar de ser o ideal, não vai funcionar. Mas, mesmo assim, há iniciativas buscando implementar a lei com o que se tem, com o que se pode. E nós temos exemplos, tem 5 que foram pioneiros. O primeiro que eu identifiquei foi no estado de Pernambuco, em agosto de 2020, eles já tiveram de implementação da LGPD. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o que nós pensamos foi, em cada secretaria, termos um encarregado. E isso se deu principalmente por questões práticas. Como está sendo discutido agora, é uma nova cultura a LGPD. Não é apenas mais uma lei que vai, faz alguma adequação, chama a TI, pronto, se adequou. Não. É uma nova cultura que cada pasta, de forma interdisciplinar e matricial, vai ter que incorporar. E para que haja essa difusão desse novo conhecimento, dessa nova cultura, é interessante que você tenha um ponto-chave, uma referência dentro de cada pasta, que quando o assunto for LGPD, aquela pessoa vai ser um ponto de comunicação entre um órgão central no Estado e todos os seus colegas de repartição. Então, por isso, há aqui no caso, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, um conselho, que é um órgão central, e faz o planejamento e a coordenação das diretrizes, atividades, ações, metas estratégicas para implementar a LGPD. E além desse órgão central, há uma rede difusa, com vários encarregados, um em cada pasta, que serão o ponto de contato dessas diretrizes, dessas ações que espraiam do conselho para cada pasta, tendo como ponto de difusão dessas novas normas, novas práticas culturais, novo modo de lidar com os dados pessoais, os encarregados, essa figura do encarregado. E justamente por ela ser tão importante, eles estão recebendo uma série de capacitações, há uma previsão de realização de capacitações. As ações nesse sentido já começaram, já ocorreram 2 ações de capacitação com os encarregados. A primeira foi para que eles tivessem uma aproximação com a LGPD e com os institutos jurídicos centrais delas e fossem sensibilizados para entender por que ela é importante e para saberem, caso sentem com o seu secretário, com o titular da sua pasta, e o secretário pergunte o que é a LGPD, por que eu preciso cumprir, o que ela traz, eles saibam levar essa mensagem primordial, mais essencial, mais fundamental. Então, houve uma capacitação primeira nesse sentido e uma segunda que foi compartilhando a prática de como eles devem realizar um inventário de dados pessoais dentro de cada pasta. Então, com isso, a gente tem um modelo que pode ser também seguido por outros estados e municípios, caso entendam adequado, que é esse, de se criar um comitê central que vai coordenar todas essas atividades e, ao mesmo tempo, uma rede de encarregados que vai permitir que haja essa multiplicação no âmbito de cada pasta. Mas é essencial também, isso no ponto de vista normativo e teórico, parece estar redondo, mas quando vai para a prática, surge mais problema, porque não adianta você ter o encarregado, que é a pessoa que está sendo sensibilizada, que tem o conhecimento sobre a LGPD, que está fazendo capacitação, recebendo orientação e tudo mais, mas ele está sozinho dentro de uma secretaria gigantesca, sem equipe de apoio algum, sem ter acesso à alta direção, e é muito justificável em alguns casos até que isso ocorra, porque imagina, nós estamos no meio de uma pandemia, chega um encarregado, né? A gente tem que ser prático, tem que ser realista em algumas situações, e pede uma agenda com o secretário para falar sobre LGPD. O secretário muitas vezes pode nem saber o que é LGPD. Ele tem pessoas que estão morrendo com falta de vaga em UTI e tudo mais, ou algum problema relacionado às escolas, à educação. É difícil que ele encontre um tempo, 1 hora da sua tarde para travar todos os seus compromissos para debater sobre LGPD sem antes ter uma sensibilização sobre a importância daquele tema. Por isso também se faz fundamental um trabalho de sensibilização da alta direção, no sentido de que não é necessário que o secretário ele faça a mesma capacitação
que os encarregados, e não é nem necessário como é impossível, ele não vai fazer. É um mundo ideal que na prática não vai ocorrer porque ele tem outras prioridades, ele está em um cargo estratégico que ele não vai parar tudo para fazer uma qualificação de LGPD. Mas é necessário que ele seja sensibilizado no sentido de saber o que é a lei, as graves consequências que podem ser imputadas, inclusive a ele, caso não haja a implementação dessa norma, e a estrutura que foi criada, saber que dentro da sua pasta, para evitar que haja esses problemas, há um encarregado que precisa ser empoderado, que precisa ter uma equipe de apoio, e que ele viabilizando isso, o encarregado vai conseguir, a contento, realizar as atividades necessárias e implementar a LGPD no interesse do próprio titular da pasta, que evitará, assim, consequências, inclusive, de improbidade, porque a própria LGPD, ela faz referência à lei de improbidade, que a aplicação das sanções administrativas lá previstas não afasta a incidência da lei de improbidade. Então, é difícil dizer que a lei de improbidade não incide se a própria lei faz referência a ela. E, por fim, desculpa me alongar, mas é que é uma discussão interessante e que, na prática, traz muitos elementos que podem ser compartilhados no sentido de trazer alguma luz para estados e municípios que ainda estão em uma fase mais inaugural desse processo de implementação. Eu trago para vocês também a situação relacionada à realização de atividades práticas de inventário. Como bem colocado pelo Guilherme, na bela apresentação que ele fez, uma das partes mais chatas e mais trabalhosas é justamente a realização do inventário dos processos de tratamento. E, para piorar a situação, além de ser uma das piores, é uma das primeiras. Então, ocorre que logo quando se está começando o trabalho, se depara com uma atividade de uma grande complexidade e já surge aquela sensação. É impossível se fazer, não tem jeito realmente, não temos o que fazer, não tem como, entra em pânico. Na primeira semana, a pessoa, quando ouve falar em LGPD, já se desespera e não consegue ter reação nenhuma. E na segunda semana, começa a ter ideias do tipo: descobri que existe consultoria que pode ajudar nisso. Pronto. Aí na terceira semana, a pessoa chega com a ideia de que os problemas estão resolvidos, basta nós contratarmos uma consultoria que vai fazer tudo isso e nós vamos estar conforme a LGPD. E aí é um grande perigo. O primeiro é o negacionismo de dizer que a LGPD não vai se aplicar ao poder público. Esse já se desfez. O segundo é esse outro caminho de querer resolver tudo contratando apenas uma consultoria. E utilizando o próprio inventário de dados, fica claro por que não é possível essa solução mágica. O encarregado não tem como ele sozinho fazer o inventário de todos os processos de tratamento de dados que ocorrem na sua própria repartição, porque nem ele tem conhecimento de quais são todos eles. E não precisa ir longe, não precisa ser encarregado, não. Por exemplo, a Dani, que é uma das pessoas mais competentes que eu conheço no âmbito da advocacia pública, mesmo com todo o brilhantismo dela, ela não tem conhecimento de todo o manuseio de dados pessoais que um colega que atua em uma procuradoria especializada totalmente distinta da dela opera, porque é uma realidade do dia a dia, da rotina dele, mas que ela não atua com aquilo, ela nem precisa saber o que ele faz, porque é uma outra procuradoria especializada. Então, se dentro da própria repartição não se sabe todos os processos de tratamento de dados que são efetivados, imagina a consultoria, se vai ter conhecimento de toda essa informação sem que haja um engajamento do poder público. Então, essa solução mágica de que a consultoria sozinha resolve, não funciona. Vai ser doloroso mesmo. Implementar a LGPD vai dar trabalho, vai ser um processo longo. Talvez muitos municípios, estados não vão conseguir fazer dentro do prazo, mas não tem saída. Vai ter que fazer, porque quanto mais demorar, pior a situação vai ficar. E há consequências, seja de responsabilização civil objetiva do ente público, seja de própria improbidade, por exemplo, do gestor que dê causa à ocorrência dessas situações de violação da LGPD ou de vazamento de dados pessoais, o que é agravado com a realidade que no poder público há um universo amplíssimo de dados pessoais sensíveis. Basta pensar na quantidade de dados do SUS que estão sob controle, por exemplo, da Secretaria de Saúde. É possível saber o
tratamento que as pessoas estão fazendo, o tipo de doença que elas têm, por fazerem uso do SUS, por receberem medicamentos para determinadas doenças fornecidos pelo poder público. Então, há um grave risco que deve ser controlado e que faz com que seja necessário que a LGPD realmente seja colocada na pauta prioritária dos estados e dos municípios. E na nossa mesa nós temos essa equação complexa para resolver. Como implementar a LGPD com todas as limitações e diferenças que há por causa da própria Constituição, da própria legislação ou da própria realidade de escassez de recursos financeiros e de limitações fiscais que o poder público tem. O desafio é grande, mas não há saída. Vai ter que ser feito. E quanto antes se começar, melhor. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eram esses os 3 pontos que eu gostaria de compartilhar e fico à disposição para os debates. Muito obrigada, Paulo, Guilherme. Eu acho que foi fantástico. Vários pontos aqui, assim, borbulhando na minha cabeça. E vamos, de repente, né, tocar na ferida aqui do poder público. Eu acho que o Paulo falou muito bem, assim, ele relatou muito bem. Vocês sabem qual é a maior dificuldade que eu percebo, assim, da minha realidade e da realidade conversando com outras pessoas que estão participando de grupos de trabalho, de implementação, é que não é nenhum problema só de um encarregado não dar conta, que isso eu tenho certeza que o encarregado não daria. É a questão de que não é porque falta, por exemplo, equipe para o encarregado, mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas que foram designadas para pensar em como vamos implementar a LGPD na prática são pessoas que já estão em outras atividades e que a LGPD acaba sendo um bico. Então, assim, ó, quando sobrar 10 minutos, tu tem que ir correndo pensar na LGPD, porque tu tá na tua atividade normal, e aí tu tem que acumular com a implementação da LGPD. Então, imagina que é um negócio extremamente complexo, é uma coisa muito preocupante. Os efeitos, né, se não forem cuidados, os danos que isso pode gerar para os indivíduos, para o cidadão, para a questão reputacional da instituição, mas me parece que ainda não internalizou. Por exemplo, para as instituições financeiras internalizou, que se eu não tiver uma política interessante, amigável em termos de proteção de dados, eu vou perder o meu cliente. E para o poder público ainda não internalizou, assim, tem a multa não se aplica para o poder público, se vazar já vazou mesmo. A ação civil pública, já tenho 300 mil ações civis públicas aqui. Ação de improbidade, já tenho 60 mil ações de improbidade. Então, eu vejo que falta Parece que ainda não internalizou a necessidade do poder público de se adequar. Parece, assim, das altas administrações, talvez, assim. E eu acho que a LGPD, seja pelo encarregado, ou seja, se a gente vai criar uma procuradoria específica, assim, eu estou falando aqui não no meu município, tá? Eu estou falando com o que eu ouço de discussões de pessoas que estão em grupos de trabalho de LGPD. Será que as pessoas não precisam ser alocadas e terem tempo disponível para poder desenvolver esse processo de adequação, né? Porque afinal não pode ser um bico de 10 minutos. Ainda que tu tenha uma consultoria, eventualmente, a consultoria não vai fazer sozinha, que nem o Paulo falou. Nem a pessoa que trabalha há muito tempo com processo na sua unidade, ela não tem noção dos dados que realmente é tratado. E para uma empresa pode ser muito diferente do que para o poder público. O poder público tem milhões de políticas públicas heterogêneas. É difícil tu encontrar uma empresa, tirando um conglomerado econômico, que são raros, que preste saúde, que preste educação, que preste segurança pública, tudo numa empresa só. Vocês imaginam se fosse uma empresa só que presta toda essa heterogeneidade de serviços? É impossível uma adequação, porque cada uma dessas atividades tem riscos diferentes, tem sensibilidades diferentes. Um é dado sensível, outro é dado de criança e adolescente. Segurança pública talvez não se aplique a LGPD, mas tem que observar os princípios. Então, é uma loucura. É uma loucura. Instituições públicas são muito diferentes da lógica, né? Até para contratar, né? Paulo, imagina, posso contratar o DPO? Vamos supor, criei a lei, eu não recebi ajuda.
Sabe quanto tempo demora para fazer um concurso? E depois que faz o concurso, para chamar a pessoa, quanto tempo vai para chamar a pessoa? Outra questão, tem um problema de desvio de função. Tu não pode pegar um funcionário que passou no concurso X e colocar ele em outro cargo, enfim. Então, são dificuldades extremas para o poder público, extremas, mas, ao meu ver, inicialmente, eu acho que ainda falta disponibilização de recursos, de próprio tempo das pessoas de poderem querer se adequar, seja em colaboração com uma consultoria ou não. E aí, passando a palavra para vocês, porque hoje é para ouvir vocês, né, e não para ficar aqui falando, mas, então, vamos começar com o Gui, com o Guilherme, depois eu passo para o Paulo. Para o Guilherme, eu queria saber, eu tenho muitas dúvidas de, por exemplo, porque aqui mesclando com o assunto do Paulo, para vocês dois, tá? Tem coisas da adequação da LGPD que eu acho que é estrito sensu de direito. Então, sei lá, tem conceitos que é uma análise jurídica. Porém, em outros momentos, eu vejo que não é uma atividade jurídica. E que talvez não seria o procurador. E aí que talvez a gente pudesse fazer essa contratação fora. Mas independente, não só para a questão de a gente discutir se pode contratar uma consultoria, isso não estaria violando a própria consultoria que é feita, né? Que é feita por órgãos de carreira, conforme colocado na Constituição, que não pode, né, terceirizar a atividade jurídica que é feita, né, por procuradores públicos. Além dessa questão, eu penso o que cabe ao procurador, independente de se contratou uma consultoria ou não, o que é atividade jurídica, o que é uma atividade que não é o procurador que teria que fazer, né, e que isso não é jurídico. Porque às vezes eu vejo essa confusão também. Tem coisas que manda para a procuradoria resolva, mas será que isso é da procuradoria, né? E o próprio encarregado vai responder por questões que são jurídicas, assim, eu fico um pouco confusa, as coisas não estão muito claras. Então, assim, até da experiência de vocês, o que vocês acham? Queria passar, então, a palavra para vocês. Bom, seguindo a ordem, então, eu comecei, vou tomar liberdade, Paulo. Eu tenho uma certeza para mim, eu tenho uma convicção que a LGPD não se aplica, não é direcionada somente a advogados ou procuradores, no caso de vocês. A LGPD exige um conhecimento técnico de tecnologia da informação que nós não somos treinados para isso. Nós não aprendemos isso, nós dificilmente estudamos isso, a não ser que sejamos uns curiosos, né? Além do que já somos nas nossas pesquisas. Existe um meme aí que circula, né, nos grupos, na internet, a figurinha do DPO, que é a cabeça de um bicho e o corpo de outro, né? É bem isso mesmo, acho que é misturando um pinguim com um elefante, alguma coisa assim, e é isso mesmo, o DPO, né? O DPO ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar, o encarregado. E a legislação, a LGPD originalmente, ela previa, né, que o encarregado deveria ser da área do direito. Tinha essa previsão original, mas foi excluída posteriormente, abrindo esse leque. Eu acho que houve um reconhecimento, a justificativa foi outra, mas talvez tenha havido também o reconhecimento de que a LGPD é tão complexa que nós, como advogados, não devemos ter o conhecimento de tecnologia da informação. E o artigo 46 da lei, e pegando outros artigos também, quando exige o dever de segurança de proteção de dados, especialmente aqueles dados digitais, ali a gente está falando de TI. É o TI que vai dizer o que é seguro e o que não é fazer, não somos nós, né? Eu tenho essa convicção. Tá? E aí, só pegando um ganchinho antes de passar para o Paulo, que ele falou ali do desconhecimento, muitas vezes, ou a confusão com relação a quem é o controlador, quem é o operador. Essa semana saiu a política de proteção de dados do TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, não sei se vocês viram. E com relação aos agentes, a previsão aqui, até cheguei a abrir quando o Paulo entrou nesse assunto. Vejam só, o exercício, o que diz a política, o exercício da função de controlador é atribuído ao ministro-presidente. Né? Tá faltando conhecimento, está faltando estudar a lei realmente. Nesse caso aí é um erro grosseiro. Né? E vai ter que ser corrigido mais cedo ou mais tarde, mas é só para exemplificar. Eu achei muito importante, se me permite, Dani, achei muito interessante o questionamento que a Cecília fez aqui, né?
Eu achei muito bacana. Ela perguntou assim: em dezembro, a Prefeitura de Manaus teve que publicar o CPF e nome de todos os que tomaram a vacina do Covid, né? Por determinação judicial. Nesse caso, há uma infração à LGPD ou não? Né? Bom, cumprindo ordem Ordem judicial, judicial. tem que cumprir, né? Fazer o quê? Tem que cumprir. Agora, realmente me parece que o juiz errou nesse caso, né? Não deveria. Eu acho que a decisão dele está contrariando a LGPD. Existem outros mecanismos para para cumprir a finalidade Controlar. que ele buscou, né? Mas não divulgando abertamente nome e CPF das pessoas, que é uma das situações que a LGPD busca evitar. Bom, passo a palavra para o Paulo agora. Obrigada. Vocês levantaram muitos temas interessantíssimos, eu captei 3 deles. O primeiro, sobre esse que foi colocado pela Dani, a respeito da importância da consultoria. Eu acho que é muito importante, que é essencial a contratação de uma consultoria. Nós, como advogados, procuradores, a gente tem o costume de ver o mundo pela ótica do direito. Então, qualquer problema, qualquer percepção de qualquer assunto, a gente está acostumado a ver pelas lentes do direito. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a lente do direito não é a melhor para se identificar os problemas. No caso da implementação da LGPD, eu vejo que muitas das atividades que vão ser decisivas para que a lei seja implementada ou não no âmbito do poder público estão ligadas a papéis gerenciais. Não são nem papéis jurídicos ou técnicos de tecnologia da informação. É papel gerencial mesmo, é papel administrativo, de fazer as coisas acontecerem, serem implementadas, de ter uma cadência, de saber onde se quer chegar e o que tem que ser feito para se chegar lá e com quem se vai contar, como é que as pessoas vão ser envolvidas nas atribuições de cada um. Isso não é uma discussão jurídica nem de tecnologia da informação, é uma discussão gerencial e muitas vezes é o que mais falta. Às vezes há um excelente apoio jurídico dando suporte, há um excelente apoio de tecnologia de informação, mas as coisas não andam por problema gerencial. Então, eu concordo que é importante contratar a consultoria porque ela pode agregar nesse sentido de dar a cadência. Ela não vai resolver nada sozinha. Ela não vai ser uma transferência de responsabilidade do poder público para a consultoria e resolver numa solução mágica. Não vai. Mas ela pode dar a cadência no sentido de indicar, agora vocês vão fazer isso. E tem que fazer Sim. até a data tal, porque depois vocês vão ter que fazer isso. Ela pode dar um norte, dar um direcionamento e estabelecer uma cadência envolvendo esses múltiplos atores por ser um tema multidisciplinar. Tanto é que aqui, por exemplo, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o órgão central é um comitê coordenado pela Procuradoria-Geral, mas que tem como membros o secretário de Planejamento, o secretário de Inovação e o secretário de Fazenda, que é justamente nessa percepção de que é uma matéria multidisciplinar. Sobre a pergunta da nossa colega, eu concordo integralmente com o que foi colocado pelo Guilherme. Eu entendo também que não caberia a divulgação dos nomes e CPFs das pessoas que foram vacinadas conforme decidiu o juiz, que não há uma hipótese legal no artigo 11 onde se pudesse enquadrar essa situação. Mas a partir do momento em que há uma ordem judicial, o gestor fica entre a cruz e a espada. Ou ele vai seguir a LGPD, ou vai descumprir a decisão judicial, ou vai cumprir a decisão judicial descumprindo o que parece ser o mais adequado sobre a LGPD. E nesse conflito eu sempre recomendo, cumpra a decisão judicial. Recorra-se dela imediatamente, tente reverter, ativa a Procuradoria-Geral do município, do estado, para reverter imediatamente a decisão, mas enquanto isso não ocorrer, cumpra-se a decisão, porque senão o gestor depois pode ter graves problemas. Então acaba que, nesse caso, o que foi feito de publicar era o que, no caso, cabia, era o mais adequado, mas à luz da LGPD eu entendo que não seria caso de publicação, até porque há outros instrumentos para se fazer a fiscalização e o controle do cumprimento adequado e observância da fila, como, por exemplo, a disponibilização desses dados para os órgãos de controle e fiscalização, como a Controladoria, o Ministério Público, fazendo esse compartilhamento, inclusive resguardando o sigilo dessas informações,
mas não indo para a internet e colocando lá todos os dias, às 18 ou 20 horas, parece que era nesse sentido, né, a decisão judicial, lançando as informações dos nomes e CPFs de quem foi vacinado. Não é assim. A legislação ela já traz mecanismos para garantir a fiscalização e o controle são outros, diferentes do que foi assentado pelo juiz nesse caso concreto. E, por fim, tem um terceiro ponto que foi colocado a respeito dos encarregados, que nós temos realmente essa dificuldade em garantir uma exclusividade para o exercício apenas da função do encarregado. Essa é uma realidade, eu creio que é uma realidade que tende a mudar, mas que no momento ainda ocorre geralmente assim, no âmbito dos estados, municípios e até do governo federal, até no âmbito da União. É muito difícil realmente exercer esse encargo de PO como se fosse mais um dos afazeres entre muitos outros que se tem. Ele realmente exigiria exclusividade, mas há uma série de limitações, principalmente relacionadas à contratação de pessoal, que, como eu acabei de colocar, em alguns estados é vedada, não é possível se realizar no momento, que acabam travando essa solução, o equacionamento desse problema. E que gera também um efeito secundário, que para desempenhar essas funções se torna essencial se recorrer, muitas vezes, a cargos comissionados, mesmo sendo uma função técnica, não se enquadra muito propriamente como uma ação uma função de direção, chefia e assessoramento, é mais uma função técnica mesmo, mas acaba que é a alternativa que se tem. E isso são pessoas qualificadíssimas, dedicadas, que estão comprometidas, essas que são designadas para serem encarregados e que exercem cargo comissionado, mas que geram um problema que diz respeito à rotatividade, que as pessoas estão lá hoje, mas se o secretário amanhã decidir exonerá-las, ou se ela mesmo quiser sair porque recebeu uma outra proposta melhor, um vínculo muito tênue, muito precário. Então, há todo o investimento em capacitação, em formação de quadros para exercer essa função, justamente porque não se pode contratar já alguém com esse perfil, já que não pode realizar concurso e nem criar cargo. Então, se aproveita o que se tem, se capacita, se qualifica e depois, com uma elevada rotatividade, acaba se perdendo tudo e tendo que começar do zero, qualificando novamente uma outra pessoa. Esse é mais um desafio que há no âmbito do poder público. Com certeza. Eu acho que talvez para uma próxima live, uma próxima discussão, que a própria possibilidade de terceirizar o encarregado e de fazer uma contratação pelo poder público. E aí a gente entra em toda aquela discussão de poder público que pode terceirizar ou não, porque agora na LGPD acabou que a redação final do encarregado tirou pessoa física, né, e ficou só pessoa. Então, também pode vir a ser uma dúvida para a administração pública se ela poderia fazer uma terceirização e contratar uma empresa de serviços de encarregado que poderia também desempenhar essa função. E aí teria que ver se não é uma função estratégica, que não poderia ser terceirizada, entre todas as outras discussões. E eu só queria agradecer, eu acho que foi muito legal. Infelizmente, eu tenho certeza que a gente poderia trazer muitos mais pontos e realmente tentar trazer também algumas soluções, não só dúvidas, que eu tenho certeza que os dois aqui, né, o Guilherme está fazendo mestrado, o Paulo está no doutorado, ambos com um orientador maravilhoso, que eu sou super fã, e então eu tenho certeza da qualidade técnica, profissional, prática e também de pesquisa dos dois, são, assim, grandes nomes. E que eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque hoje a gente fecha esse nosso projeto, que foram 10 rodadas de LGPD. Então, assim, ninguém pode alegar que não sabe que existe LGPD. Todo mundo tem que começar a se parar, pensar e refletir. E até compartilhar com vocês que uma das minhas ideias, assim, que eu tento desenvolver é que a LGPD, é claro que a gente precisa que a auto-administração decida, né? E que nem o Paulo falou muito bem, às vezes são problemas gerenciais, não é o problema da orientação jurídica, não é o problema da TI. É questão de decidir e de tocar as coisas a nível gerencial. Mas
Um outro ponto que eu acho muito importante é que todos saibam que não é o problema do prefeito, não é o problema do governador, não é o problema do secretário. É cada um. Se cada um, todos tratam dados, todo mundo está tratando dados. Eu estou fazendo um processo judicial, eu estou tratando dados pessoais. Eu tenho que mudar a minha conduta. Quando eu vou enviar um e-mail, eu tenho que refletir se aquelas pessoas que estão com cópia deveriam estar recebendo aquela minha mensagem ou não. Então, isso também é LGPD. Se cada servidor começar a entender que, para adequação, eu preciso repensar, eu preciso começar a refletir nas minhas atividades, eu tenho certeza que a gente vai colher frutos e vai evitar muitos riscos ou até danos, né? Porque se cada um começar, né? Alguém pede um dado, será que eu posso compartilhar isso? Será que eu posso dar acesso a esse processo, a essa pessoa? E eu vejo que isso não está sendo falado, às vezes fica discussões muito amplo senso e a pessoa não se insere naquela discussão, ela acha que não é com ela acha que é o grupo de trabalho, que é o comitê, mas não, é você também, né? Você também tem que participar. Então essa é a minha mensagem. Muito obrigada, muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Aprendi muito e sempre espero que a gente continue conversando, compartilhando, dialogando. Passo rapidinho para vocês para a mensagem final. Obrigada. Eu agradeço, Dani, o convite, agradeço novamente o convite e foi um prazer participar, conversar com vocês, aprender com vocês, né, que é sempre um aprendizado. E estamos à disposição aí para uns próximos eventos, para pesquisas aí, quem sabe. Né? Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. Eu também quero agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui nesse momento com dois colegas que eu admiro muito e que para mim são referências no tema de LGPD. E como eu fiz no início, eu quero renovar os parabéns para a Dani por essa iniciativa. Quando a gente vai para a realidade dos municípios, a gente tem mais de 5.500 municípios e a grande maioria não tem estrutura jurídica, não tem procuradoria que possa se dedicar para fazer esse trabalho. E isso faz com que as grandes procuradorias de referência e bem estruturadas, como é o caso da Procuradoria do município de Porto Alegre, acabe exercendo também esse papel de difundir e apoiar, papel até um pouco pedagógico para esses municípios que não têm a oportunidade de ter uma estrutura adequada. E projetos como esse, que estão sendo encabeçados por ti, cumprem muito bem essa missão. Então, parabéns. Obrigada, e obrigada por vocês fazerem parte desse projeto também. Vocês também contribuíram e também são protagonistas aí nessa exportação de conhecimento e que eu acho que falta muito no Brasil, né? Às vezes a gente tem órgãos de controle, mas falta orientação, falta conversar, falta diálogo. A multa não resolve, não muda a conduta e só gera prejuízos às vezes. Claro que é importante a punição em certos casos, eu acho necessário. Porém, né, considerando as peculiaridades e as realidades, às vezes uma orientação é muito mais efetiva e gera mais valor para o cidadão, que afinal todas as instituições, o fim último é dar valor ao cidadão. Então, muito obrigada, um bom dia para todos e seguimos aí na luta e na batalha da LGPD. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.